Lori, a gente tem algumas perguntas aqui. A Silvia, por exemplo, fala que pergunta, né, se essa guerra pode acabar de fato ou não. Ela perguntou do controle do Estreito de Hormuz, né? Ela falou essa é uma guerra contínua e perguntando se legalmente é possível. E tem uma outra pergunta também do Vitor, que ele também fala sobre o Estreito de Hormuz, falando já passou da hora da comunidade internacional forçar a abertura do Estreito de Hormuz. Queria te perguntar, Lori, como fica então essa questão do Estreito de Hormuz e se você concorda com essa posição aqui do Vitor de que a comunidade internacional deveria se envolver também para forçar a abertura do estreito. Sim, o controle sobre o Estreito de Hormuz é ilegal, porque o estreito é um acidente geográfico. Então, de acordo com as práticas marítimas internacionais, como a própria Organização Marítima Internacional, que é uma agência da ONU, declarou, né, o Arsênio Domingues, que é um panamenho, é o diretor-geral. Ele disse isso não pode acontecer, isso é um precedente gravíssimo. Existem muitos estreitos no mundo, é diferente dos canais como o do Panamá ou de Suez, que foram feitos pelo homem e há cobrança de pedágio. Agora, cobrar pedágio sobre um acidente geográfico é contra as práticas internacionais. O Irã considera que essa será a forma de reparação pela guerra. E considera também que essa é a forma de colocar um custo permanente para os ataques contra ele e de relembrar os seus adversários de que atacá-lo tem um alto custo. Então, isso é um objetivo central para o Irã. O Mojtaba Khamenei, o líder supremo, disse na quinta-feira que ele iria vingar a morte do pai dele e de todos os mártires, como eles dizem, dessa guerra, cobrando a reparação de guerra por meio do novo status, da nova gestão do Estreito de Hormuz. E o que eles argumentam é que o estreito foi minado e que só eles têm o mapa dessas minas e que a única forma de navegar navegar com segurança pelo Estreito de Hormuz é em coordenação com as autoridades iranianas. Eles não veem isso vinculado nem mesmo à questão dos ataques israelenses ao Hezbollah. A visão do Irã é a de que estava incluído no acordo o fim dos ataques israelenses ao Hezbollah, e não estava incluído no acordo o fim do controle iraniano sobre o estreito. É o contrário da visão de Donald Trump, por exemplo, de que não estava incluído o Líbano, estava incluída a livre navegação no estreito. Porque eles apoiaram condições diferentes de cessar-fogo. Eles chegaram a um cessar-fogo sem concordar sobre as condições para esse cessar-fogo, né? E, aliás, não existe nenhum documento, quer dizer, pode ser que exista, mas nós não tivemos acesso a nenhum documento do Paquistão e nem dos Estados Unidos sobre as condições de cessar-fogo. O único que existe é o documento iraniano. E aí o Trump acusa a CNN e o New York Times de espalhar fake news porque a gente fala do documento iraniano. Se houver outro documento, a gente tem todo o interesse de ler e falar sobre ele. Aqui não está disponível outro documento. Então esse é um ponto de partida complexo. É claro que, quando o Irã fala de um protocolo sobre o Estreito de Hormuz, essa é uma palavra suficientemente vaga para haver aí uma negociação. Claramente o Irã vê isso como uma carta para negociar. Uma carta bem forte, por sinal, que está colocando a economia mundial em jogo, né? Então, eles vão negociar e cobrar muito caro pela flexibilização da navegação do Estreito de Hormuz. Essa é a estratégia deles. Américo, o que se diz aqui é que em 47 anos de tensão, depois da Revolução Islâmica, entre Estados Unidos e Irã, o Irã nunca tinha fechado por completo o Estreito de Hormuz e passou a fechar agora. E Donald Trump, que nessa semana falou sobre acabar com a civilização iraniana, fala sobre fazer uma joint venture com o Irã para controlar o Estreito de Hormuz. O que você acha disso? É uma parceria comercial entre eles ali para controlar o Estreito. Esse é o Donald Trump, né?
se ele achar uma saída comercial, uma saída para ganhar algum dinheiro ali em qualquer um desses conflitos, ele ignora quem é o inimigo, quanto tempo ele gastou bombardeando aquele inimigo, o número de mortos nesse processo, todo o impacto que isso tem para os Estados Unidos, impacto negativo para os Estados Unidos e também para o resto do mundo. Mas eu queria também só complementar uma coisa muito rápida da análise do Lorival sobre o Estreito de Hormuz e a pergunta do Vitor. Na verdade, 2 pontos rápidos. Em primeiro lugar, concordo com o Vitor que a comunidade internacional tem que pressionar para abrir o Estreito de Hormuz, mas quem acredita que vai conseguir abrir o Estreito de Hormuz pela força, está errado, porque o Irã tem muitas possibilidades na guerra assimétrica de continuar ameaçando os petroleiros. Não é fácil, você teria que tomar todo o espaço do litoral e ainda metade do território iraniano, porque eles podem lançar os seus drones de longe ameaçando os navios. Então não é pela força que vai se resolver a questão do Estreito de Hormuz. Se fosse, a Marinha Americana já tinha resolvido isso. Não é fácil resolver isso. E o segundo ponto que o Lorival muito bem colocou, essa questão internacional e das regras internacionais que definem o Estreito de Hormuz, os estreitos ao redor do mundo e as regras que elas precisam ser seguidas, isso mostra uma coisa, a importância das organizações internacionais e do multilateralismo, que está sendo solapado justamente por quem? Pelos Estados Unidos e pelo seu Donald Trump. Ele acha que pela força e porque os Estados Unidos são mais fortes, ele conseguiria impor ali os seus desejos, e não é bem assim. Ele precisa da comunidade internacional para resolver não só o Estreito de Hormuz, como vários outros pontos. Seria importante uma reflexão que não vai acontecer por parte dele com relação a isso, que ele sozinho, na base da pancada, não consegue resolver muitos dos problemas. O Estreito de Hormuz é um grande exemplo disso. Como os Estados Unidos deveriam trabalhar para fortalecer o sistema multinacional e as regras internacionais, e não solapar isso.